bem-vindas a mais um GFUT Convida, né? Hoje com o professor Fábio Cardias, que vai conversar um pouco com a gente sobre o etnofutebol. Então, o Fábio, ele é professor, além de psicólogo, né? Professor na Universidade Federal do Maranhão de Imperatriz, do Maranhão, pós-doutorando na USP, e pesquisa psicologia analítica clínica no esporte, lutas corporais indígenas e artes marciais japonesas, e se dedica, portanto, aí à etnopsicologia dos etnoesportes e jogos tradicionais entre povos originários e comunidades amazônicas, né? Então, Fábio, eu te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite. Eu conheci o Fábio recentemente no evento de psicologia do esporte que rolou lá no Piauí, né, o ENEP, Encontro Norte-Nordeste de Psicologia do Esporte, apresentando um trabalho muito interessante justamente sobre as lutas, né, que eu acabei de mencionar aqui ao apresentá-lo. E aí propus para ele, Fábio, você toparia conversar sobre futebol com a galera lá do GFUT e os demais convidados, né? E ele topou na hora e hoje estamos aqui. Então, bom, a fala do Fábio vai ser de aproximadamente aí 40 minutos, como a gente sempre faz, e logo após esse momento a gente abre para um debate mais livre, né, entre todo mundo aí, perguntas, respostas, comentários, tá? Então, Fábio, seja bem-vindo mais uma vez, fique à vontade, a palavra está com você. Obrigado, Marina, pelo convite. A gente aceita os desafios, mesmo na agonia de muito trabalho e prazo, né? Então, é um desafio falar aqui onde tem um pessoal que entende de futebol e muito, né? Não é pouco, só de ver o professor Silvio aí com o professor Renato e você já assusta um pouco. Vocês devem entender muito mais do que eu de futebol, né? Bom, eu agradeço ao professor Silvio, que parece que eu coordeno o grupo, né? O professor Renato deve ser das antigas aí. A Marina também estou conhecendo agora, a gente atua na área da psicologia do esporte e exercício. Nos conhecemos no ENEP, o Encontro Norte-Nordeste de Psicologia do Esporte, né, que é novo. Desenvolvido pela uma professora de São Luís, né, que é minha colega aqui da UFMA, que é a Cristiane Carvalho. No grupo acho que está também uma outra colega, a Erika Epifânio, né, entrou aí, deu ok, também da Psicologia do Esporte, então uma diversidade grande de conhecimento, né. Eu sou de Belém do Pará, me identifico como um caboclo da Amazônia mesmo sendo criado do lado do Corinthians, ali no Tatuapé, no Parque São Jorge, né? Eu corria com Sócrates Birubiru ali no Parque do Piqueri durante anos. Eles passavam correndo, né? A gente, moleque, jogando bola. Sócrates magrinho, novinho, sempre magrinho, né? E o Birubiru sempre loirinho, mexia com a gente, jogava com a gente, brincava com a gente. Então, como brasileiro, essa lembrança é marcante, né? Ali, Parque do Piqueri, Marginal Tietê, Corinthians, Fazendinha, né? O Parque São Jorge, era sócio do Corinthians, né? Nadava nas piscinas ali. Sempre aparecia alguém famoso ali no Parque São Jorge. Eu morei dos 5 aos 17, 18 anos ali. Entre ali e Itaquera também, né? Então, sempre futebol, infância. E depois Belém voltei para Belém, morei do lado do Remo e do Paysandu, né? Tunaluso também. Vive Itaquera, né, Roberto? Itaquera, morei na Coab 2. E depois fiz psicologia na Federal do Pará, ali naquele campus do Guamá, belo, né, por causa do Rio. Depois fui para Tsukuba, né, Japão. Tinha um amigo Yamamoto lá, não sei se vocês conhecem, que pesquisa futebol, um dos mais... Acho que já é veterano, né, de pesquisa de futebol, o Yamamoto. Estou até tentando resgatar o contato com ele. Lá joguei muita bola também, né, time de... Falando da experiência de bola, né, futebol. Até chegar a pesquisa aqui, lá joguei no time japonês do departamento, joguei com os africanos, o time de latino, né. É muito forte essa cultura do
futebol, que pede ser das lutas também, né? Judô, aikido, capoeira angola, né? Me meto em tudo e não faço nada direito, na verdade. Né? Sabe como é, né, Chico? É mais ou menos Eu assim. sou, eu sou desse tipo, meu tipo é esse. Eu me meto em tudo e não faço nada direito. Eu gosto de experienciar um pouquinho de pedacinho de cada coisa e não fico. Mas aí depois fiz doutorado USP e vim parar aqui de classe média baixa, né? Tem que trabalhar, concurso público, Imperatriz Maranhão, minha avó é do Maranhão, né? Meu avô era do Pará. E depois eu precisava me encontrar o que pesquisar aqui na área, né? Resumindo muito, e foi a psicologia do esporte, que é a minha especialidade, e tive a oportunidade, então, de conhecer comunidades quilombolas, já fui em mais de 30 comunidades quilombolas, né? E depois bastante comunidades indígenas, aldeias. Aí a pesquisa com luta marajoara, a gente vai direto para o Marajó, né? Pegar a luta marajoara, agora que está esportivizando, está no processo de esportivização e escolarização, então tem uns discursos analisados da luta marajoara e as lutas invisíveis, o Uraracaigangue, o Pianguá-Maraguá, né? Então, e aqui na região a corrida de tora dos Timbira, né? Que o Viana já tinha pesquisado com os Chavantes, né? A corrida de tora e o futebol, os boleiros do Cerrado, que é um clássico nessa área, né? Etnoesportivo, de 2001. E vou passar uns slides aqui também para ilustrar. E eu vi que o futebol aqui, né? Porque tem o Zeca Gavião, que agora se formou os 2 anos, ele fez, eu pensei que ele tivesse feito presencial, mas eu fui lá, eu falei, tu foi para Brasília fazer, Zeca Gavião, esse curso? Não, foi online. Eu falei, menos mal, né? Pelo menos sai. Mas ele pegou o certificado, é o primeiro, acho que, técnico, um título da CBF, assim, né? Na região, porque foi o primeiro time indígena. Ele disse que foi do mundo, né? O Gavião aqui, o Gavião Cuicatg, disse que foi do mundo, não sei, precisa investigar isso, né? Ele falou que foi o primeiro do mundo. Aí saiu aquele vídeo da FIFA em 2015 sobre eles, né? Vocês podem ver, daqui a pouco a gente vê. E eu vou para os slides para dar um roteirinho. Gente, eu corrigi prova de manhã inteira e essa virose me pegou feio, né? E depois de corrigir prova, tem que escrever reunião de colegiado. Imagina, meio-dia reunião de colegiado. E eu fiquei mal a tarde inteira. Eu não caprichei em slide. Eu consegui montar umas coisas legais, mas não caprichei porque eu precisei repousar, senão não ia aguentar. Agora à noite estou com o nariz vira um chafariz, né? Mas vamos lá. Eu vou falar um pouco mais da minha área e vou entrar no futebol. Desculpa se eu ficar fungando aqui, escorre mesmo essa. Eu sou ruim para. Tá tranquilo. Você está conseguindo compartilhar aí? Já vou já. Ah, tá. Eu vou usar inclusive slides do ENEP para falar um pouco do início, depois vou para o outro. Tá? Tranquilo. Conseguem ver? Agora acho que sim. Tá, então meu interesse tem sido etnoesporte, né? Como eu acho que eu tenho esse chamado ancestral, Belém é uma grande aldeia, né? Então, algo de índio ecoa na minha alma, né? Eu gosto da floresta aqui, gosto dos trabalhos de preservação daqui, né? Então, tinha que ser eu para trabalhar também com etnoesporte, né? Eu perseguindo essa área da etnia e raça, né? Etnia e cultura. Acho que pela vivência também de Japão, onde lá eu não era negro, né? Eu era latino. Lá eu não era negro, eu era latino. Os negros não aceitavam os latinos. Aí eu falei, poxa, eu não sou negro, né? E no Brasil eu passo para a cota negra, né? Presido aqui a comissão de cota negra e indígena também. Eu passo aqui como negro, mas lá com os africanos não era negro.
E com os indígenas não me considero branco, cupem, né? Porque eu sou bem mais alto, 1,87 m, a média deles é 1,70 m no máximo, até muito, 1,68 m. Então, umas características de um mestição mesmo, né? O que remonta à história brasileira, né? Na literatura, né? Os negros não gostavam dos mestiços, né? Porque não... E a mestiçagem sempre ali no meio jogado, né? A mestiçagem era uma ameaça à nosso branqueamento, né? Então, eu, como mestiço, estou sempre no... Pô, o que será que eu sou, né? Acho que eu fui para essas coisas de raça para ficar buscando alguma resposta. E no esporte, porque o esporte sempre fez parte da minha vida, né? Estou pesquisando os jogos tradicionais, no mundo inteiro há. No Brasil, desde 1836 é registrado, né? Jogos candirê, e o futebol de cabeça, agora que eu estou entrando devagarzinho, né? O Zico Nariti, o Zico Nati, que o Rondon, o Marechal Rondon, que era descendente de indígena, já havia registrado em 1906. E o Roosevelt em 1915, né? E aqui na região, um alemão, Nilman Daju, em 46. Depois o Melati, em 75, né? Isso o pessoal da antropologia cultural e social, né? Aí, entrando nessa área, a antropologia sempre chega primeiro nos locais, né? A antropologia sempre chega primeiro que a psicologia. A psicologia é bem europeia, e a gente vai buscar conhecimento na antropologia, que também é bem europeia, mas ela sempre avança um pouquinho a mais na questão das discussões, né? Então, aí vim conhecer o Marcos Terena pessoalmente, o Carlos Terena que faleceu, né? Que organizaram os Jogos Mundiais, com certeza futebol sempre presente, né? A obra do Viana, que foi jogador do Palmeiras, né? A Marina Vinha, Betis Ferreira, o pessoal da antropologia, Bereni Grando, do Mato Grosso, o meu amigo José Facebe hoje, né? A academia adoece a gente com os prazos, mas também traz umas bênçãos de amizade, né? O José Facebe é um também. História interessante de pesquisa, né? Lá do Paraná. O conceito de arte no esporte, acho que o conhecido já, não sei se de vocês, vocês leem o Luiz Henrique de Toledo, que é da antropologia da UFSCar, né? Que trabalha com futebol e torcidas, né? Há muito tempo. Ele que propôs o termo etnoesporte por José Facebe, porque o Facebe estava pesquisando esporte indígena, o candirê, né? Aí o Luiz Henrique de Toledo tem uma culpa aí nesse termo, que já existia, porque é etnoteorias, né? Etnohistória, etnomusicalidade, Então, etnoesporte, quem começou a falar mais foi... Acho que nem o Viana usou esse termo, foi o da Marina Vinha, a Beatriz Ferreira e o José Facebe faz uma tese premiada, melhor tese de antropologia social de 2006, aí ele recebe das mãos do presidente Lula a premiação, né? Ele tem uma foto lá. Então, tenho buscado estudar com Facebe o Zico Narrati, né? Que é o futebol que já existia aqui entre os Anauê Nenauê, entre os Tirimorê, né? Os Raira, futebol de cabeça, né? No México também tinha futebol, né? De bolas de borracha, né? Então a gente está investigando bem calmamente essas coisas, né? O futebol já existia também no Japão, né? Com a bola de látex também. Não, acho que lá era bola de bambu, né? Na Tailândia tinha bola de bambu, né? Então a gente está pesquisando essa tradição aí também. Deixa eu ver o que mais. Então eu sou preguiçoso para publicar, né? Eu fico pensando mil coisas, aí a publicação às vezes é uma coisa tão menor e eu fico, não, agora não, agora não, agora não, então venho segurando bastante coisa aí.
aos poucos sai, né? Junto com os colegas. Agora está saindo de Luta Marajoara. Eu fui colher agora no Festival da Castanha do Pará, né? Que ocorre a safra nova, que agora é a época da castanha do Pará. O Festival da Castanha, né? Eles estão na 10ª edição lá, né? Então eu fui colher dados sobre o futebol. Vou fechar esse e vou para outro slide. Só um instantinho. Falando um pouco do meu interesse, eu vou começar a analisar mais porque eu fiz esses últimos meses, né? Vocês estão vendo aí esse mapa? Estamos, sim. Pois é, eu sou de Belém, família Maranhão, Belém, São Luís, Belém, né? Maranhão já é um país, né? O pessoal, os amigos do Sul que não conhecem muito o Norte ou o Nordeste, tende você está no Maranhão, a praia é boa aí, né? Eu falei, não, filho, mas eu não moro em praia, eu moro no interiorzão, eu moro no Rio Tocantins, perto da Araguaia, Tríplice Aliança, Tocantins e Pará, antigo Goiás, né? Aqui foi fundado por Belém, uma guarnição do Exército de Belém. São Luís não se identifica muito com aqui, a cultura é muito diferente. O Maranhão é um país, o Pará é mais ainda, né? Cada estado brasileiro é um país muito diferente, tem litoral e tem interior, aqui no caso sertanejo, né? Sertão, cerrado com floresta amazônica, cachoeiras lindas, uma natureza muito linda, depredada já, né? Com as megas construções, né? As barreiras e tal, mas ainda tem muita coisa linda que os próprios indígenas preservam e os sertanejos. Tá? Então, eu estou nessa região aqui. Aqui em Imperatriz, onde está mais a seta, mais próximo da seta. A seta ficou bem longe, né? Vou até organizar depois. Deixa eu ver se aqui agora. Eu moro em Imperatriz. Imperatriz tem 270 e poucos anos. Estou há 13 anos aqui nessa região, né? Sempre vou para conhecer o local, né? Assim, exploro o local, né? Aqui perto teve a 200 quilômetros, mais ou menos 200 quilômetros, o garimpo da Serra Pelada, né? A Guerra do Araguaia, onde morreu um famoso boxer, né? O Paulão, né? O boxer paulistano, de 2 metros e pouco, né? Pegaram ele e jogaram de cima o exército jogou de cima do helicóptero na floresta, né? Depois pegaram o corpo. Uma japonesa também paulistana, esqueci o nome dela, né? A guerrilha foi aqui. Aqui era também terra de ouro e também foi a capital na década de 80 da pistolagem por causa do ouro, né? Isso muito mídia, né? Porque quando você chega aqui, você pergunta para os velhos, você viu tiroteio, né? Os velhos, não, nunca vi, isso acontecia para ali e tal, isso acontecia mais perto das fazendas e tal, então já conheço um pouco o histórico dessa região, né? Vou sempre a Belém, porque gosto de estar no Ver o Peso comendo açaí original, né? Enquanto existe. O açaí é o segundo alimento que permite oxidação, né? Cacau primeiro, açaí, depois chá verde, né? Tinha a ver com o Japão, muito chá verde. Vou sempre a São Luís também. Manaus eu conheço muito pouco, essa região eu conheço mais a Amazônia Oriental e já é gigantesca e muito grande, né? Hoje era para estar também em Brasília, no ATL, né? Acampamento Terra Livre. Então, estou bem inserido nessa cultura que é amazônica tocantina. Esses em amarelo, aqui é a minha região, né? Imperatriz está aqui, né? Esse pontinho aqui. Aí daqui eu vou para os territórios indígenas, que são esse em amarelo. São pelo menos 17 territórios hoje. 16 etnias. As mais presentes 400 anos de contato Guajajara, né? Que é tão forte que fez uma primeira-ministra indígena. Os Guajajaras são muito fortes, é língua tupi.
E depois 200 anos de contato, os Timbira, que não são tão fortes politicamente, acho que pela história de contato, né? 400 anos e 200 anos faz muita diferença, né? Os Guajajara já aprenderam muita coisa, né? Ainda vivem nas aldeias que não são centralizadas, são retilíneas, né? Os Timbiras têm um sol central. Então, eu estou sempre nos Guajajara e nos Timbira. Obviamente, até a pesquisa do Viana, que foi com o Chavante, como é o nome da pesquisa dele? Foi A Bola, os Brancos e as Toras, Futebol para Índios Chavantes, era G, né? Povo G, não é Tupi, é G. Eu estou aprendendo Tupi bem devagar, e o Nhengatu, que é o Tupi que os jesuítas modificaram, tem várias versões, três linhagens, né? Mais de 5 ou 6, depois desce para o sul. O Tupi da Amazônia, Nhengatu, Tupi. Mas o G, eu estou tentando aprender, o G é muito, muito difícil de aprender para nós, brancos. O G é muito gutural, né? O G é muito difícil, mas eu estou brigando para aprender também. Se eu aprendi um japonês, né, estudo japonês até hoje, escrevo um pouco de kanji. Eu falei, poxa, eu aprendi isso daí, mas já estou velho também. Será que eu aprendo G, né? Eu chego na aldeia, amanhã estou na aldeia, inclusive, né? Levar laranja para a festa ritual. Aí eu tento falar em G, mas esqueça, eles ensinam, esqueça, e é uma língua muito difícil. Então, predominam duas culturas aqui, a Tupi e a G. A Tupi é mais famosa no Brasil, né? Como se todo indígena falasse Tupi, mas tem a G. E aí eu percebi que os Timbiras são os caras, né? O G, a família de tronco macro-G, são os caras dos esportes no Brasil indígena, né? Ou melhor, no Brasil são os indígenas dos esportes, são os povos de origem macro-G e Timbira, porque eles têm uma tendência para a prática corporal, né? Pode chamar prática corporal, e depois práticas esportivas que entraram nas comunidades, muito forte, muito forte. O exército local aqui, Selva, não conseguiu acompanhar a corrida de tora deles, né? Para vocês terem ideia. Claro, porque não pratica, né? Outra habilidade. Mas o quanto é muito forte, muito forte. Para correr tora 10 quilômetros, antigamente na seca, areia pegando fogo ou areia molhada, imagina correr molhado com 100 quilos de tora, né? E aqui tem vários rituais com arco e flecha, vários rituais de iniciação que envolvem a prática esportiva entre os macro-G. Isso é muito característico e é extremamente rico e tem visibilidade histórica. Como é uma pesquisa que não dá dinheiro, né? Não estou criando nenhuma patente tecnológica, mas a gente está vendo coisas muito ricas, com interesse próprio, que as pessoas que moram aqui na região nunca ouviram falar, né? Mas tem vários rituais desconhecidos mesmo, nunca chegarão aí em BH, nunca chegarão nem aqui na escola do lado, que está a 2 horas, nunca chega, nunca, nunca. É um outro mundo. E eu me interessei por isso, tem os indigenistas mais velhos também que gostam, né? Eu estou pegando essa parte esportiva e transformando em pesquisa original, né? Que no mestrado foi no Japão, foi arte marcial japonesa, né? Com imagem corporal. O doutorado foi capoeira Angola, né? Que a Angola também, de vez em quando, solto algo. Mas me apaixonei por essas práticas corporais invisíveis. São centenas, se você for, centenas de modalidades invisíveis que vão morrer, muitas já morreram, nunca ouvimos falar, né? Está se tornando muito interessante para mim, na minha meia-idade, como pesquisador preguiçoso que sou, né? Acho que eu encontrei o meu nicho e o meu lugar, assim, tá? Muito ritual ligado à prática corporal, especialmente os Timbira de língua G, né? Aqui é um ritual de iniciação de adolescente, né? Esse senhor aqui, do lado dessa moça, é o meu padrinho nas aldeias, um indigenista que frequenta as aldeias há 50 anos, nunca escreveu nada, conhece todos os rituais e nunca escreveu nada.
A gente está publicando algumas coisas junto. Ele é professor de educação física, mas é bem mais caboclo que eu. Ele gosta de estar dentro da floresta mesmo. Aqui é a família, né? Ritual. Família Gavião, Timbira. O Timbira é Gavião, Cricati, Canela, Pinagé. Timbira envolve esse pessoal que gosta de usar tiras, né? Pendurados. Tem uma característica que é a língua G, tá? Entrando mais no nosso tema específico, até estava vendo vocês do GFUT, lá no Futsal, estou estudando agora, vocês vão virar minha referência, porque vocês têm muito material que dá para dialogar com, agora começa com futebol, né? Eu vi que vocês trabalharam muitas coisas, até psicologia do esporte lá nos jogos, parece que foi de São Paulo, né? Muita coisa lá publicado pelo menos para eu ir atrás do que vocês produzem, né, lá no Instagram. Obrigado a colega Marina, né, por apresentar o GFUT, né, porque agora eu acho que eu vou colar em vocês também para poder escrever, pra poder tirar ideias de como trazer esse etnofutebol, né. Vocês devem ter materiais que me interessam, e ao José Facebe também. Então, um bom início é o trabalho, né, a bola, os brancos e as toras. Futebol para as Chavantes, e o Fernando Fedola de Luiz Brito Viana, né, que começou na Moca, ali no... Qual é o time da Moca? Juventus. Ele começou no Juventus, não foi? Depois foi pro Palmeiras, e agora está em Portugal, parece, né? Esse é um bom início para quem gosta da área, tá? Ele defendeu em 2001. A orientadora foi a Beatriz Perrone Moisés, que é famosa, ela que traduziu Lévi-Strauss para o português, né? Uma das traduções, né? Que é a mais antiga, acho que é da Beatriz, né? Se não estou enganado. Também funda o Sexta, né? Sexta, acho que é ela mesmo, tá? O Fedola eu conheço pouco dele, eu estou para ir atrás mais da história dele, né? Até falar com ele para ver se eu resgato. Não sei se ele faleceu ou não, né? Acho que não. Deve estar vivo. Falaram que mora em Portugal. O Facebe falou que ele mora em Portugal e conhece o Fedola. O Facebe conhece todo mundo nessa área. Para ver qual foi o interesse desse homem, esse Cupem, né? Esse homem branco de olhos azuis, por etnia, né? Foi por aproximação do futebol, né? Ele fez a consultoria, né? Foi convidado a fazer a consultoria, né? Para a criação de times de futebol ali na região sudeste do Mato Grosso, né? Com esses chavantes que também, por acaso, não é por acaso não, é de Macro-G, né? É Macro-G, tá? Esporte no Brasil é Macro-G. Se não for Macro-G, é xinguano, né? Se não for Macro-G, é xinguano. E também lá para o sul são os Caigan, que são fortes, né? Agora acabou 2 campeonatos, 2 jogos indígenas. O de Bertioga, ali em São Paulo, teve futebol. Acabou dia 19, parece. E dia 19 começou dos Pataxós, lá na Bahia, que também acaba hoje, eu acho. E também tem futebol, né? Futebol sempre presente. Então, mas o G, então, pode crer que os G dá muita coisa, né? Chavante é povo G, os Cricati daqui é G, os Gavião que também fui lá é G, tá? Então, a pesquisa do Fedola é interessante, porque ela é uma origem desses estudos de etnoesportividade e etnofutebol, relacionando futebol, corrida de tora, né? E também o lugar do futebol no diálogo campo e cidade, né? Eu ia jogar na cidade, como aqui também, tem coisas interessantes para traçar paralelo, tá? Esse aqui eu já falei. Então, o outro trabalho legal que eu estou acompanhando é o do Facebe. O Facebe também é um cara que sabe muito, mas é tipo eu, não é de publicar muito. O cara tem ele é um glossário, né? Facebe, conhece isso? Conheço. Facebe, conhece isso? Conheço. Aí tem dia que eu acordo, hoje eu vou pegar o Facebe. Facebe, conhece isso? Conheço. Aí, às vezes, pego ele, Facebe, conhece isso? Não, não conheço. Ah, então,
vou jogar coisa daqui da Amazônia que tu não conhece aí no Paraná, tá, Facela? Então, só para baixar a bola do Facela, mas é um glossário, né? E um trabalho dele bacana é Zico Narriti, né? Ele traz aqui, e tem só um artigo dele só sobre o Zico Narriti, que é o futebol de cabeça, né? É outro trabalho legal que eu posso, se já não leram aí, posso dividir, né? Então, aqui na região, o que eu observei além da tora? Eu ia para Vitória, aí comecei a ver que o futebol era tão forte quanto a tora, né? Eu comecei a indagar os meus colegas indígenas. Falei, pô, vocês gostam muito mesmo de futebol, né? E falei, quais são os times que vocês têm aqui? Aí fui mostrando o time, fui mostrando as camisas, né? E são várias, assim. Só trouxe duas aqui que são exemplares, né? A do Gavião, que se tornou internacional, e a do Criam PTG, também é G, né? Tudo que é G, porque G quer dizer povo, né? G quer dizer a língua, mas quer dizer povo G. Tá? Aqui é do Gavião Cuica TG e aqui é do Criam QTG, né? Então tem vários times que se formaram aqui de 2000 de 2007, início de 2005, 2007, 2015 e agora está bombando e falta pesquisador. O pessoal da educação física daqui, alguns sabem, mas poucos se interessam, né? Estão mais preocupados com a musculação, a academia, também jovens, né? Uma área rentável, né? Porque essa área aqui é mais da cultura, só que também é uma riqueza profunda, né? Uma riqueza profunda, porque não é todo mundo que vai nesses locais, né? Eu vou com a própria gasolina, às vezes vou sozinho, vou de coração aberto e coragem, né? E vou. Para mim é 2 horas, 3 horas, 4 horas, né? Não é todo mundo que vai. O pessoal aí aqui ainda tem preconceito, tem medo de indígena, fala que é perigoso, não vai. É impressionante, né? Você está num local, pessoas de 100 anos nunca foram numa aldeia, entendeu? Pessoas de 100 anos nunca foram no... Elas vão no sertão, no sertanejo, mas no indígena nunca foi, não quis ir. Porque tem medo, tem preconceito mesmo, muito forte, né? Aí eu fui coletar dado no 10º Festival da Castanha, que já estava no 10º todo ano, já fazia 10 anos, eu nunca tinha ido. Fui na raça, né? Estava com pouco dinheiro, coloquei gasolina e fui. Estou buscando agora financiamento para fazer essas pesquisas com mais tranquilidade, né? Porque o professor fica tirando do bolso toda hora, né? Sobra para pagar, aí chega fim do mês, 2 boletos ficam de lado, com certeza. Então, tomei um pau do CNPq naquele Humanidades, né? Acho que foi mal eu sempre cobrando muita produção, né? Então tem que correr mais atrás disso. Mas vou tentar de novo financiamento aqui, a FAPEMA, né? Fundação de Amparo de Pesquisa ao Estado do Maranhão. Eu acho que eu tenho alguma chance, porque a pesquisa tem sido originalizando, né, nesse sentido. E eu fiquei impressionado lá no Gavião com o IKTG, porque eles são muito organizados. É o aspecto positivo, depois eu vou falar os negativos, né? Para não romantizar. Eu vou falar dos positivos e no final os negativos. Mas eles são muito organizados, os professores brancos ajudando, fizeram, já na entrada deram um mapinha, ó, aqui, você nunca veio, você vai dormir aqui e tal. Eu falei, nossa, parece o Japão, né? Parece o Japão, que lá tudo tem hora, tudo tem espaço, tudo tem hora para falar, né? Eu falei, estou no Japão de novo, né? Nunca tinha visto isso aqui nas aldeias, sempre foi uma bagunçada. Aí, falei, nossa, o futebol aqui, o Ninho do Gavião, finalmente o Ninho do Gavião e tal, do lado da escola, né? Faz parte do cotidiano deles. A aldeia Timbira-G é sempre circular. Aqui são as casas circulando, a arena central, e atrás das casas tem outras casas, mas tem que ter o círculo. Esse círculo é PUD, é o Sol, que é o Sol que penetra na Terra, que é a Mãe Terra. O Sol penetra na Mãe Terra e permite que a planta cresça, que o animal coma a planta, que o outro animal coma o animal, e o homem coma a planta e o animal que a Mãe Terra dá, né?
É o sentido de saúde, né? Que a saúde do indígena ele é integral, está ligado ao corpo e ao território, e à defesa desse território, né? Aí vem toda uma discussão do marco temporal, né? Você tem que se relacionar com isso. Não só o esporte em si, você tem que relacionar o esporte, a prática corporal tradicional, a prática esportiva que penetrou, como ela penetrou, qual a relação com a mitologia, qual a relação com a cosmopolítica, qual a relação com a feitura do corpo, o antigo e o atual. Já se perdeu muita coisa, mas também se transforma, mas perde sim muita coisa com contato, né? Qual a relação do corpo com o território, a preparação da alimentação para meses de preparação, 3 meses para poder jogar, né? Então, vou falar depois disso, tá? Aí fui no 10º Festival Safra da Castanha Nova, né? Onde tem a corrida de tora, futebol, arco e flecha, várias modalidades. Lá também peguei agora na Federal do Sul e Sudeste do Pará, na Unifespa, né? Que é daqui do lado, tá? 4 horas daqui, também tem muita coisa para garimpar, né? Garimpar. E eu acho que se eu garimpar lá, eu encontro muita coisa. Encontrei esse trabalho de uma professora lá de Marabá, que é a Festa do Milho na aldeia Gavião Picatg. Aí eu falei com essa professora lá, colhi dados, entrevistei ela, né? E ela falou, olha, Fábio, o futebol aqui, a tora é a principal, né? A tora é a alma deles. Mas depois é o futebol. E aqui o futebol está mais forte. Então, toda festa tem um futebol, campeonato. Aí aqui eu pesquisei a festa do milho, que também está presente o futebol, né? Então, está relação com coisas sazonais. O milho é em julho, castanha é em janeiro. Então, o futebol também se relaciona com essa cosmopolítica, né? Com essa visão de natureza e o seu ciclo sazonal, né? Julho é o milho, que tem o futebol e tem a peteca de milho. Também pesquisei algo da peteca. A peteca existe há mais de 1000 anos aqui no Brasil, a peteca de milho, né? E depois ganha o mundo, né? Aí no futebol, aí é assim, resumindo muito, até para não passar da hora, nossa, já vai dar 40 minutos. Eu vou resumir muito, então, agora. Não, fica tranquilo, Fábio, usa o tempo que você tiver que usar. Não, vou acabar em 5 minutos, ou 10 minutos no Imagina. máximo. Tranquilo. Os gavião do Maranhão são mais rústicos. Eles falam a língua, você vai nas aldeias, as crianças falam a língua, não pode falar português, elas aprendem a falar português depois, na pré-adolescência, só que os gaviões do Pará perderam a língua. Então, no Maranhão é mais forte a tora, no do Pará eles estão querendo resgatar a tora, ficou essa questão do futebol, por quê? Porque eu acho que vocês já ouviram falar de uma senhora Vale do Rio Doce. O mineiro conhece a Vale do Rio Doce? A Vale aqui passou o trem na aldeia e entrou a questão do dinheiro. Eles recebem 2 milhões para distribuir nas aldeias. Então, isso fez com que, quando eles começaram a pegar o dinheiro, aí a aculturação foi bem mais acelerada, né? Eles começaram a comprar carro, celular, e aqui no Maranhão não, aqui no Maranhão continua na pobreza e na raiz, e lá eles se sofisticaram, né? Tanto que aqui a gente fala que os gaviões do Maranhão são os primos pobres, só que são os que melhor escorrem a tora ainda. Mas aí entrou o futebol tem uma história de entrada, que foi o Zeca Gavião, que resolveu em 2007 fazer o time. Em 2014, ele ganha o status de time do primeiro escalão, né? Vai para a liga principal, né? Ganha até do Paysandu, lá dentro do campo do Paysandu, né? E os Gavião do Pará se caracterizam, de forma muito resumida, porque isso dá uma história complicada, em 3 aldeias gaviões que se juntaram ali, saindo do Maranhão. Porque a terra deles foi invadida por uma empresa antes da Vale, que é a CID, parece que a Vale comprou a CID depois, que dá origem à Cidelândia, que é uma cidade onde eles moravam.
Então, são 3 grupos, o Cui-KTG, o Par-KTG e o Cam-KTG. São 3 grupos que não se topam muito, mas eles se protegem. Mas cada um tem um time de futebol e é bem acirrado. Só que o Zeca consegue... O Zeca não foi o principal personagem foi o Crancorron, que era Par-KTG. Então tem uma briga Par-KTG, Cui-KTG, todos gavião, e o Com-KTG é o mais fraquinho de todos. Então, quando joga Cui-KTG e Par-KTG, as torcidas quase brigam, né? Mas não sai briga, pelo menos dizem que não sai briga, mas quase briga, é muito acirrado. Porque está envolvido uma história de mal contada lá no início de união deles, né? E quando a Vale fez o acordo, os Par-KTG tomaram a frente e pegaram mais dinheiro. E agora está tendo brigas por dinheiro, aí estão se dividindo mais de aldeia. Antigamente era uma aldeia com 3, depois 3 aldeias com cada um, e agora se dividiram em mais 10, né? Porque um vai brigando. Então não é uma coisa assim, os indígenas vivem em comunidade harmônica, não é bem assim, né? Existe todo um senso comunitário, né? A gente divide a comida, quando caça um tatu, a gente corta o tatu para todo mundo. Quando come um jacaré, a gente divide o jacaré para todo mundo. Quando mata a sucuri ou a jiboia, a gente divide a jiboia para todo mundo, né? Pelo menos quem está precisando mais. Mas tem muita briga, né? E mais recente, envolve dinheiro, tá? E esse ano, quem ganhou não foi o CUPKT, nem o CUI-KTG, foram os Par-KTG, que eles estão superando os Gavião CUI-KTG, que é mais famoso, né? Pelo menos a aldeia, que o time geral pega indígenas de todas as aldeias, tá? Mas eles têm, então, como ídolo, que faz essa união de sentimento de torcida, o Paulo Sompré, que era um exímio corredor de tora, um índio de 1,70 m e pouco, forte pra caramba, que fez 2 gols, acho que em cima do Paysandu, em 2015 ou 2016, eu não lembro esse jogo, precisa até ver, né? Mas o Paulo Sompré, ele é o ídolo, é o Pelé ali, é o Pelé da região aqui, Gavião, né? Então tem essas figuras, esse herói mítico que faz essa constelação de que se eles se odeiam entre si, eles também se amam. Uma relação de amor e ódio, né? Não muito diferente de nós com o PEN, tá? Então a gente tem que estudar também essas relações, tá? Então, tentando finalizar aqui, tem muita coisa para falar, eu pensei que ia dar tempo, né? Eu coletei dado com o Zeca Gavião, né? O histórico do time, eu vou publicar isso ainda. O Zeca Gavião falou dos processos de preparação psicológica dele, que não é separado, né? Igual a gente com o PEN, né? Eles misturam o físico, o corpo com o psicológico. Por exemplo, antigamente tinha um ritual do PEMP, que os adolescentes, para se fortalecer, entravam 3 horas da madrugada na água fria, com poraquê, jiboia, jacaré e tudo, não podia sair até 5 da manhã. Isso durante 3 meses. É o ritual do PEMP. E eles estão resgatando isso para fazer atletas mais fortes, né? São tecnologias ancestrais que já existiam há muitos anos. Eles estão tentando resgatar a própria tora, especialmente o Gavião do Pará, que não fala a língua, estão tentando resgatar a língua, estão tentando resgatar a tora. O Zeca Gavião foi catador de castanha, né? Uma curiosidade. Quando o pai morreu, apareceu uma onça na aldeia e disse para ele que o pai dele ia morrer. Tem essas histórias que envolvem a floresta, né? Os povos da floresta, futebol e floresta, né? Misturado ali, bem Brasil profundo, né? Desconhecido. Então, tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas eu acho que vou deixar para uma publicação, né? Curiosidades interessantes. E dá muita pesquisa aí, se alguém tiver interesse nessa área e quiser fazer algo junto, aí do estado do BH também deve ter, né? As etnias, bastante. Não sei se o futebol indígena é tão forte aí como é aqui, né? Mas dá para a gente buscar, relacionando também as questões da torcida, o modo de torcer, né? O Toledo tem uns 2 ou 3 artigos últimos do Toledo, torcida, né?
luta chavante, futebol e torcida, né? Interessante também. Outra perspectiva, mas não deixa de ser interessante, a questão da torcida, que acho que algumas coisas eu vou colar de vocês aí para poder pensar desenhos metodológicos interessantes para esse nicho aqui, que é mais cultura raiz profunda, né? Brasileira e desconhecida, tá bom? Então eu fico por aqui. Muito obrigado. A gente que te agradece, Fábio. Aí eu acho que agora a gente pode continuar conversando, né? Acho que certamente você trouxe muitos elementos aí para as questões. O Silvio já está no primeiro da fila aqui. Quem mais quiser falar, pode ou levantar a mão igual o Silvio fez, ou colocar o nome no chat, que aí eu vou organizando, tá bom? Silvio. Marina, mas uma questão de ordem aqui, só rapidinho. Eu acho que Oi. ele foi fechar a apresentação e saiu da sala. E saiu. É porque ele estava com duas desculpa. janelas. Tá. Mas eu realmente não estou vendo ele aqui, não. Cadê você, Fábio? Você está aí? Não. Se ele saiu, ele vai voltar. É porque ele estava com uma conta apresentando e na outra estava ele, né? Saiu de conforto. Saiu de... Então foi, vamos aguardá-lo. Deixa eu ver se eu resgato ele aqui. Aí, ele entrou de novo, já está aí. A gripe, eu fico por aqui e apertei o botão vermelho. Acontece. Mas o Silvio tem uma questão aí, depois o Saldanha, e aí eu vou organizando aqui, quem quiser levantar a mão ou colocar no chat aí, fica à vontade. Bom, Fábio, obrigado aí, né, por você compartilhar com a gente, né, muita coisa que a gente precisa conhecer, né, sobre esse universo aí do futebol, que realmente muitas coisas nós desconhecemos. Eu tive uma experiência em 2011, visitei uma Chavantes, lá no interior do Mato Grosso, né, e era um projeto do Ministério do Esporte chamado PELC, Projeto Esporte e Lazer na Cidade, que nós aqui da UFMG fazíamos a coordenação da formação, né, para que os agentes lá trabalhassem com a questão desse programa, né? E durante esse processo, bom, primeiro quando eu cheguei lá, né, a primeira parada que eu tive lá na tribo foi vendo crianças jogando futebol, mas com a mão. A bola no chão e eles com a mão, né? Isso já me chamou muita atenção, assim, dessa proposta deles, corporal, né? Muito diferente. É difícil a gente encontrar aqui no nosso cotidiano as crianças jogando futebol com a mão, né? A bola no chão, mas ela com a mão, né? Rolando com a mão. E aí depois eu fiquei pensando muito assim, até porque tinha um rapaz lá da tribo com a camisa do Flamengo. Eu fiquei implicando com ele, mexendo com ele, né? E a gente ficou trocando ideia, brincando, né? E eu fiquei pensando um pouco até onde que a intervenção, né, da cultura hegemônica, dessa cultura aqui que a gente tem, né, sobre o esporte, ela dialoga com a cultura desses grupos, né? Então, assim, isso difere de grupo para grupo. Tem grupo que essa interferência ela é maior e inclusive, chega a descaracterizar um pouco algumas práticas corporais que eles normalmente têm, né? Então, essa é uma dúvida que eu tenho, né? Então, na verdade, assim, eu quero te perguntar até onde que existe essa inter-relação, né, daquilo que ele sempre praticava e dessa interferência
dos brancos em relação à cultura deles no esporte. Eu queria entender isso. Eu não quero chamar de esporte, mas nas práticas corporais, né? Então, até onde que essa interferência está indo? Aí Saldanha vai fazer? Não sei. Faço de uma vez? E acho Marina, que talvez... Marina é a chefe. Marina que mandou. Vai o Saldanha depois, então, Fábio, aí você responde. Enquanto isso, quem mais quiser se inscrever, pode se inscrever. Na verdade, a minha é uma curiosidade quase banal, assim, não sei, acho que talvez dialogue um pouco, mas só por isso. É que na história da popularização do futebol no Brasil, a gente costuma dar algum destaque e importância ao papel da mídia e de ter traduzido aquilo, o vocabulário do futebol, por exemplo, para o português, né? Então, pênalti, chute, aquelas coisas, a linguagem inglesa, né, que veio junto com a prática, aquilo foi a mídia participou desse processo de traduzindo aquilo, criando expressões em português, enfim, e aquilo teria sido importante para a popularização do esporte aqui no Brasil. A pergunta era sobre essa questão da linguagem, sabe, até que ponto o vocabulário que eles usam, eles criaram expressões próprias, eles usam as expressões em português, enfim, era mais essa curiosidade mesmo, e até que para ver como é que eles trabalham com isso. Sabe? E parabéns pelo trabalho, muito interessante, muita coisa que a gente precisa conhecer, de fato. Obrigado. Vai, Marina, bloco de 2, né? Pode ir, Fábio. E aí, quem quiser se inscrever, fica à vontade. Só sem querer corrigir o professor Silvio, que talvez não é a linguagem dele, mas a gente não usa mais o termo tribo. Ele foi abandonado em 2000, pelo menos aí. Agora a gente usa comunidade indígena ou aldeia. Ah, legal. É o que o termo tribo ele caiu em desuso na antropologia, mas na mídia usa, né? Você vê a Globo, o pessoal fala tribo, o jornalista fala tribo. Bacana, obrigado. Isso é cacuete meu já de falar da área. O a mão, né? Porque a mão, isso dá um pensamento, pensar por que usar a bola com a mão. Talvez a etnia tinha uma prática corporal de uso da mão, porque nos Gavião, o futebol não foi o primeiro esporte que adentrou a aldeia. Foi o vôlei. E aí como eles carregam tora, a questão da mão de segurar, né? Uma pegada muito forte, batia muito forte na bola de vôlei. E eles têm a pegada de correr muito rápido e correr muito, depois a bola desceu. Isso dá um trabalho interessante também, né? Essa transição do vôlei da bola da mão para a bola no pé. Eles usam muito o pé para correr e a mão para segurar, agarrar forte uma tora de 100 quilos, uma pessoa, e a mulher 80 quilos. Então a bola desceu da mão para o pé e ficou no pé. O vôlei não desenvolveu. Isso dá interessante, mas aí teria que ver a prática corporal da etnia, o que ela faz, né? Por que a mão? Por que as crianças... De onde elas tiraram esse modelo da mão, né? Teria que fazer uma leitura das próprias práticas corporais. O arco e flecha é mão, né? Eles gostam muito dessa coisa da mão também, da varinha, a corrida de troca de varinha, a corrida da tora empenada é mão, as variações de tora é mão. Pouca coisa com o pé era mais para correr. Aí teria que conhecer o histórico da etnia onde você foi. E às vezes, né, uma coisa aleatória, às vezes não tem nem explicação, às vezes é aleatório. Mas aqui na região entrou o vôlei. E a questão do contato transforma porque, né, por exemplo, quando eu vou nos Aguajá, que tem 40 anos de contato, eles nem vieram saber o que é futebol agora, 40 anos de contato. No celular que eles têm. Também da Vale, o trem passa no meio da aldeia agora.
pegando dinheiro também. Já mudou. Em 2 anos, 10 anos muda tudo. Muito contato já vai mudando, vai contaminando a cultura e vai mudando, mas os velhos ainda lembram dos outros velhos que foram assassinados pelas madeireiras, né, na floresta. Ainda tem as histórias de violência. Então, mas eles ainda pegam o mel com a mão, ainda sobem na árvore, põe a fumaça ao redor da colmeia, para as abelhas ficarem tontas, põe a mão no mel, tira ainda com a mão, porque os mais velhos gostam ainda da tradição. E os mais novos já viu o dinheiro, o celular, já começa a abandonar, e é uma preocupação terrível, porque acaba em 5, 10 anos acaba tudo, e ninguém ouviu falar. Assim como já acabou muita coisa, né? Especialmente as que têm. Mas, por outro lado, quando você pega a etnia da Sônia Guajajara, que é a ministra, ainda está vivo o ritual do mel, o ritual da menina moça, as danças, a fala. Sobreviveu heroicamente. Heroicamente, ainda são 270 línguas faladas no Brasil, né? Heroicamente. Então, você tem que pensar os isolados, que não querem contato, os que estão contactando agora, 10 anos de contato, onde morreu lá o Bruno e o padre e o jornalista inglês, né? Era pouco contato. E 200 anos de contato dos G e 400 anos de contato do Guajajara. O Guajajara, isso às vezes não é visível assim, né? Você fala, já perdeu tudo, mas também ganhou, né? Os Guajajara não fizeram uma ministra, a primeira de 300 etnias, saiu daqui, do interiorzinho do Maranhão, porque os Guajajara tinham um histórico de embate político já construído ao longo de 400 anos. Então, você tem que ver muito bem o processo histórico, né, para ir explicando esses contatos. Tá? Então, essa curiosidade do vôlei ter sido o primeiro. E a pergunta do Renato é interessante no sentido de que, quando eu estou assistindo os jogos deles, eles falam em G, né? Mistura G com português, especialmente os do Maranhão. Os do Pará falam português, já não falam mais G, estão tentando resgatar, mas os do Maranhão falam G. E isso dá um estudo assim. Desculpa, que a gente é pesquisador, já vai pensando no desenho de pesquisa, né? Como vocês também. Dá um desenho assim. Quando ele vai jogar com o Cupem na cidade mais próxima, a estratégia de comunicação é na língua. Aí eles não falam português, eles falam G, porque o Cupem não entende. Aí essa é uma estratégia de uso linguístico dentro do campo. Eu acho interessante isso. Próximo. Seguimos? Então, agora temos o Fabrício e depois eu quero também fazer uma pergunta, mas pode ir lá, Fabrício. Bom, boa noite a todas e a todos. Boa noite, professor Fábio. Interessante. Estou ouvindo suas experiências aqui com os povos indígenas, né? Não só sobre o futebol, mas também sobre as práticas tradicionais e os esportes. E eu queria que você pudesse detalhar um pouco mais sobre essa questão da prática esportiva, principalmente a entrada das práticas esportivas tradicionais dentro da aldeia, né? Eu sou de Rondônia e, enfim, estou no meio do meu doutorado agora e estou estudando a prática esportiva entre um povo aqui da minha região, que são os Cararara. E, evidentemente, como você mencionou, o futebol ele se destaca muito, não só entre eles aqui, mas nos povos aqui da região que a gente tem contato, do estado de uma forma geral. O futebol ele se sobressai entre as práticas esportivas ocidentais que estão presentes na aldeia. E aí, quando você mencionou esse primeiro contato com o voleibol, eu achei interessante, aí eu queria que você detalhasse um pouco mais esse processo, porque aqui, especificamente, a gente percebe a predominância do futebol e, algumas vezes, nem a presença de uma outra prática ocidental, embora esse contato com os brancos ele já vem ocorrendo há pelo menos uns 70, 80 anos, né? E de umas 2, 3 décadas para cá, esse contato tem sido mais intenso. E aí a pergunta é nesse sentido, né? Como que a presença das práticas esportivas ocidentais, de uma forma geral, nessas comunidades indígenas com as quais você tem contato? É o futebol que, de fato, ele também é hegemônico? Tem
a presença de outras práticas esportivas, você percebe que, na verdade, como no caso dessa em que o voleibol teve tido primeiro contato, apesar de ter tido contato com outras práticas esportivas, o futebol é o que é mais apreciado por eles, e se de fato o que você acha que leva ao futebol ele ter ele se sobressair em relação a essas outras práticas esportivas no gosto das pessoas ali das comunidades? E um outro ponto, em relação aos times dos povos que você tem contato e que participam de competições amadoras na região aí em que eles residem. Nessas competições amadoras, os times, eles são compostos somente pelos indígenas ou há também a presença de não indígenas nesses times? Pergunto também porque temos esse caso aqui com o povo com o qual eu pesquiso, que em alguns campeonatos amadores que eles participam aqui na região, principalmente os campeonatos amadores que o nível ele é mais elevado, mais da metade do time é composto por não indígenas. E alguns dos motivos para que isso ocorra, segundo eles, é para que esse time esteja mais qualificado. Então, eu queria que você pudesse detalhar um pouco também nesse processo, se você tiver, enfim, também conhecimento a respeito de como funciona. Desculpa, Bom, gente. a minha questão, Fábio, é em relação às rivalidades que... Oi? Oi. Oi. Tô ouvindo. Vou falar a minha também. Tá me ouvindo? A minha questão é em relação às rivalidades que você citou, né? Entre times, de grupos que convivem ali em comunidade, que não se tocam muito, eu acho que você chegou a falar, né? Mas que vivem numa certa, né, em comunidade até certo ponto, pelo que eu entendi, e que rivalizam bastante. E aí você citou 3 times, né? E aí uma coisa me chamou a atenção, que numa das imagens que você mostrou, tinha uma equipe de futebol feminino. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e também sobre a questão das rivalidades. Existe uma polarização, assim, digamos, entre equipes que vão rivalizar mais e outro que vai ficar mais de fora? Isso circula, conforme o momento? Se você puder falar um pouco mais sobre esses 2 pontos, né? Tá. A pergunta do Fabrício. Parabéns, Fabrício. Depois manda a data da defesa para a gente assistir o teu. Tem um colega do Pará que está aqui em Tucuruí, ele está pesquisando futebol feminino do Satere Maué também. Vou passar. Professor, desculpe, você mencionou o professor José Ronaldo, ele fez parte da banca de qualificação da minha banca. Dessa... O Rogério, Isso, eu qualifiquei em mais ou menos uns 40 dias, ele estava participando lá, assim, contribuições bem interessantes que ele deu lá na qualificação. O Faceb é o cara que eu falei, né? Que ele é um glossário, sabe tudo de antropologia e esporte, antropologia do esporte, né? Ele que pesquisa bem, com certeza contribuições muito boas dele. Ele também participou, eu acho que é dessa banca de mestrado eu não sei se ele te falou, acho que é do Jairson, acho que é do Jairson que está pesquisando o futebol feminino entre o Satere Maué do Pará, né? Mas é central. Não sei se ele te falou, mas dá para a gente trocar, né? Figurinha, né? Trocar figurinha, depois a gente bate um bafo. Lembra, né? Década de 80. Então, o Fabrício, para entender os processos de como entra, tem que buscar a história, né? Porque o vôlei, de repente, como a criança, o adolescente começou a ir para a escola, na cidade, e na educação física tinha vôlei, ela comprou uma bola de vôlei, levou para a aldeia e começou a brincar de vôlei. Aí disseminou o vôlei, mas não pegou, né? Pegou o futebol. O futebol foi levado assim, né? Contato interescolar. Ou então o professor branco ia dar as políticas, tem que entender as políticas de educação, de introdução de educação escolar indígena diferenciada, e as políticas de saúde, promoção de saúde, né? Pronaps, né?
de como leva os currículos, né? Dentro do currículo tem futebol, aí de repente começa a jogar futebol. Aí o futebol é uma linguagem, a TV chega nas aldeias, uma linguagem midiática de formação identitária brasileira. Também sou brasileiro, a bola está aqui, sou brasileiro, minha identidade é indígena, mas estou no Brasil, uma cultura nossa, vou jogar também, acompanha a Copa do Mundo, se apaixona e vai jogando, né? Por que não outras, né? Por que não foi o vôlei? Por que o vôlei não pegou nessa, né? Aí, o fato de não ter pegado nessas comunidades não quer dizer que não pegou em outras, mas no Brasil tem esse fenômeno interessante, que o Viana já falava, que o futebol é... Por que o futebol, né? Uma das perguntas norteadoras da tese, da dissertação dele, por que o futebol ganha o coração indígena também, né? Não foi respondido ainda completamente, né? Não foi respondido, deve ter várias respostas, outras perguntas melhores, mas acho que tem essa questão midiática sempre, né, muito forte, né? A gente é formado pelas mídias, né? Antes era só TV, agora ferrou que é computador e a gente é formado pelo celular, né? Professor celular. Aí tem as questões midiáticas de fama, de uma cultura, uma monocultura esportiva no Brasil, que sempre foi o futebol, né? E agora tem o feminino. Mas não tem aqui, mas aqui na região não tem só o futebol. Você tem também, especialmente mulheres, isso é interessante, o futebol feminino, que eu já vou falar para a Marina, que é muito forte. E os Guajajara estão imitando os Timbira agora, estão formando futebol masculino e feminino. Me convidaram até para o primeiro campeonato que vai ter para observar nos Guajajara. A imitação já, né? Porque hoje futebol gosta também. Mas aí com 400 anos não vingou. Agora que depois que está vendo o sucesso dos G, os Guajajara estão imitando, né? Porque o forte do Guajajara é política. Tem vereador, tem ministro. Mas tem a maratona. As mulheres são muito fortes na maratona aqui na região. Então, é de etnia para etnia, e não só de etnia para etnia, de comunidade para comunidade. Uma cultura de uma aldeia não é igualzinha da outra aldeia, muda. A outra é mais evangélica, a outra é católica, a outra é... Nenhuma é budista, né? Ou é cristã, ou é católico ou é evangélico. Não levou o budismo para lá. Né? Mas tem uma aldeia que tem muita corredora de maratona. A maratona, a corrida de vara e o arco e flecha. O arco e flecha já ganha os mais velhos, os mais jovens estão abandonando o arco e flecha, mas gostam de correr a corrida de vara. Então, o que serve de observar aqui não é aí, né? Mas é claro que essa questão do futebol atravessa talvez a América do Sul toda, né? As outras etnias sul-americanas também, né? Os Mapuche têm time de futebol, parece, né? Os Mapuche argentino e chileno, né? Então tem que ver por quê. Mas tem a questão midiática, é transversal, né? Tem a questão da mídia, do sucesso, do ser profissional, do jogador herói, né? E são boas perguntas, Fabrício, e eu queria depois saber qual é a pergunta que você faz, que você quer responder na tua tese, né? E sim, Marina, o futebol feminino aqui é muito forte, muito. A gente tem que estudar junto, Marina, esse negócio aí, vamos publicar junto. E é muita rivalidade, já vi até tapa na cara, puxada de cabelo, briga da... Porque os dias são duas metades. Ou são metade animais, depende do ritual, né? O clã da onça tem o nome da onça, o clã da jiboia tem o nome de jiboia. As duas grandes metades é o pôr do sol e o nascer do sol. Os bairros são diferentes. Os times são dos bairros. Eles já competem na tora, no ritual. E leva essa rivalidade para o campo feminino, masculino também, o feminino. Às vezes parece até mais forte no feminino, porque sempre sai um puxão de cabelo, aí tapa na cara, e o pau come dentro do campo, aí tem que separar as meninas. Muito, muito forte. As meninas são fortes, que elas carregam tora de 80 quilos, né? Correm 10 quilômetros, também corre demais, corre mais que os homens às vezes. Então, sim, Marina, te convido até a fazermos algo junto aí nesse sentido, que eu não vou dar conta de fazer tanta coisa, né? É aquela coisa, né? A luta, é o judô, é o futebol, eu não faço nada, então vamos sentar eu e você e fazer alguma coisa sobre o futebol feminino?
Beleza, podemos conversar aí, né? E a outra, eu tinha colocado mais uma questão também, porque eu atravessei o futebol feminino, mas da rivalidade, das 3 rivalidades também. Das aldeias? Se isso chega a polarizar em algum momento, ou se circula, porque, na verdade, eu estou com um pensamento bem, na verdade, do futebol sudestino, né, talvez, porque quando a gente tem lá, aqui em Minas, por exemplo, o Atlético e o Cruzeiro e o América, né, que, enfim, existem fortes rivalidades entre eles, mas rivalidades de modos diferentes. Aí eu queria saber se isso acontece, na medida do possível também que você saiba, né? Não, tem. É transversal, é complexo, porque não tem uma leitura só, né? Porque vai a rivalidade. Se vai as coisas positivas, o território é nosso, marco temporal, a gente tem uma história, somos parentes, temos uma etnia, a gente é G, não é tupi, aí eles brigam entre si, né? Um era comedor de mucura, que é um rato daqui, e o outro era comedor de morcego, eles se xingam assim. Mas essas coisas têm uma dinâmica talvez menos violenta do que, por exemplo, Corinthians e Palmeiras, Paysandu e Remo. Eu fui para o jogo do Paysandu com o Remo, eu apanhei tanto dentro do ônibus que eu nunca mais consegui voltar. Tomei soco no olho, né, de Paysandu, que eu estava com a camisa do Remo. Entrei no ônibus de só Paysandu, apanhei tanto nesse ônibus, aí desci do ônibus com o olho roxo. Aí tive que voltar a pé lá do Mangueirão, que era longe da minha casa, para, né? Então, mas acho que o Zeca Gavião falou isso, ó, a gente tem nossas diferenças históricas entre a gente, 3 grupos iniciais. Agora eu vejo o meu povo brigando por dinheiro, mas no jogo ele até agradeceu, ele falou muito obrigado a vocês, porque eu estava muito preocupado com esse campeonato de hoje, porque eu achava que ia ter briga, e por mais que vocês me xingaram uns aos outros, vocês não foram a termo, e vocês se comportaram. Eu acho que o nosso limite é respeitado de violência. Eu acho que o Cupem é mais violento, não é por todo histórico, né? Não é por... Mas os indígenas, pelo menos aqui na região, você vê uma briga ou outra, já teve briga com o juiz, aí espancaram o juiz, aí foram expulsos 1 ano do campeonato e voltaram, mas é mais espaçado, é mais esporádico, e é transversal e complexo, né? Leva a questão da etnia, leva a questão histórica, leva a questão da tora, leva a questão das duas metades, de clã, né? Parentais, mas também quando estão numa festa, estão junto defendendo a questão do território, estão junto defendendo o marco temporal, estão junto no ritual, se ajudam no ritual. Tem muita confusão, mas é da humanidade própria. Eu acho que nós civilizados, nós cupens, a gente chega a esfaquear, a nossa humanidade chega a ponto de esfaquear, matar, dar paulada na cabeça, matar o outro, e aqui nunca vi uma morte, assim, né? Então são processos diferentes, né? Beleza. Gente, alguém mais? Mais questões? Comentários, dúvidas? Senão a gente pode encerrar também, né? Acho que foi uma boa conversa, Fábio. Eu te agradecer mais uma vez, ainda mais no meio dessa correria toda, e aí com a gripe que te pegou aí nesse tempo. Nossa, né? terrível. Acho que é a casa suja também, bom. E ainda assim você, né, ter se disposto a conversar aqui com a gente, tá? Não, Te adorei, agradecer eu quero demais. ler, eu quero ter acesso ao que o Silvio escreve, o Renato, todos que falaram, que escrevem, para eu pensar futebol também. Beleza. É E isso, a você, gente vai Marina, que é trocando da aí. psicologia?
Muito obrigado. Sim, obrigada também por ter topado, né? E aí também sinta-se à vontade, se quiser aparecer no GFUT outras vezes para conversar, trocar ideia. Será um prazer. Né? A E gente se vocês reúne aqui no... constantemente. Tá, e vocês Online. falarem aqui na UFMA para os nossos alunos também. Beleza, beleza. Só chamar. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Obrigado a todo mundo aí pela presença, especial o Fábio aí. Valeu, gente. E seguimos Obrigado, aí. Obrigado, Fábio. Obrigado, colegas. Até mais. Valeu. Obrigado, Luiz. E todos, todas.